Pois então, galerinha, agora vamos comentar sobre a prova de humanas, das questões 46 até 90. Vamos começar com a 46. Vamos lá. Para o país originado da antiga Iugoslávia, a mudança de nome é uma estratégia política para aqui, Macedônia do Norte. Vamos lá. Entrou em vigor em 2019 o acordo que determina a mudança de nome da Macedônia para Macedônia do Norte. A troca põe fim, ao menos por enquanto, a um impasse entre essa antiga república da Iugoslávia e a vizinha Grécia. O governo grego se opunha ao uso da Macedônia pelo novo país vizinho porque a Grécia tem uma província no norte com o mesmo nome. Por causa desse impasse, a Grécia bloqueou as negociações de adesão ao seu vizinho à União Europeia. Depois de negociações, as duas partes chegaram a um acordo. Ok, legal. Agora vamos comentar um pouco sobre isso. Letra A. Criar a moeda própria. ênfase nesse A. Uma moeda própria de Macedônia do Norte, Grécia? Não. Tanto que até hoje a gente lembra, por exemplo, daquela inflação na Grécia recente. Vocês já devem lembrar. Corta. Até hoje a moeda tem vigor. Proteger a cultura local. Vamos lá. No texto, ele falou alguma coisa envolvendo cultura? Não. Envolvendo mais uma tensão política em virtude do nome de regiões. Subjugar a minoria étnica. Também não foi dito no texto. Expandir o território nacional. Também não falou nada sobre expansão. Então só sobrou a letra E. Intensificar a integração regional. Concentração de CO2 por queimadas entre África e Brasil. Para começar, vamos lembrar do seguinte. Você concorda comigo que, curiosamente, está vindo, tá? Mas não está passando aqui pela Cordilheira dos Andes? É notável que não está chegando aqui na Cordilheira dos Andes na maior parte dos locais. O que isso aqui vai nos mostrar? Que enquanto antes a gente teria aqui, como a Terra é esférica, eu imagino que a maioria daqui saiba. Consigo até provar se quiserem depois. Aqui a gente tem aqui, vou imaginar que seja aqui um vento com CO2. Passou aqui pelo mar e chegaria aqui. A barreira dos Andes impediria que chegasse ao Brasil. Ou seja, isso mostra que isso aqui não advém da Cordilheira dos Andes, também não vem da parte do norte, porque senão também não vem da parte do sul, vem sim da parte que entre África e Brasil. O que poderia ser visto que coincidentalmente, se fosse, por exemplo, apenas um ritmo do comércio por causa dos barcos, esse tipo de coisa, o que nós veríamos seria um maior fluxo em muitos outros locais, não somente nesses. O que indica que muito provavelmente isso não tem a ver propriamente com a questão só do comércio, mas até mesmo de algo natural das massas de ar, que juntamente do oxigênio, da umidade, da temperatura, também podem levar consigo demais gases, como o CO2. Agora vamos analisar aqui a amplitude das temperaturas médias. Vamos lá, se fosse apenas por questão de temperatura, não faria muito sentido, por exemplo, especificamente, por exemplo, essa parte aqui ter, essa parte aqui não. É uma diferença muito pequena para que possamos pensar que de fato haja uma correlação entre a temperatura e a questão do CO2. No que tange ao gráfico aqui. Homogeneidade da insolação anual. O que isso aqui estaria dizendo? Basicamente que em todo ano a insolação, ou seja, quanto que o sol está indo, seria igual. O que até mesmo só de você estar vivo aqui você já muito provavelmente notou. Por exemplo, tem meses do ano em que, por exemplo, tá meio-dia o sol não está te queimando tanto. Agora tem meses que é meio-dia, parece que o sol está querendo te descascar. Ou seja, não está totalmente homogêneo. Chuvas de relevo. Vamos lá. Nós notamos aqui que isso aqui continua na parte aqui da onde? Do Saara. E o que isso aqui vai implicar pra gente? O Saara é conhecido justamente pela ausência de chuvas, pela baixa quantidade de chuvas. Essa é a definição de um deserto.
Ou seja, a ocorrência de chuvas de relevo não conseguiria explicar corretamente isso aqui. Logo, vamos descartar também. Agora vamos ver a ausência de frentes frias. A gente tem aqui o sul. Neva no sul. Além disso, também, se a gente olhar aqui em outros locais, também é uma frente fria. Até mesmo no próprio Saara, na parte da noite, é frio. Ou seja, não é exclusivamente por causa da temperatura. Logo, só nos sobra a letra D. David Hume, no contexto do século XVIII, o autor propõe uma reflexão radical acerca da arte da eloquência. O que é isso aqui? A gente lembra propriamente da questão dos discursos. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O que ele está falando sobre a questão da pessoa propriamente só se expressar bem, a pessoa utilizar da eloquência. Vamos lá. A credulidade dos ouvintes aumenta ao descaramento do narrador. E o descaramento do narrador deixa conquista-lhes a credulidade. A eloquência, enquanto levada a seu patamar mais alto, deixa pouco lugar à razão ou à reflexão, mas dirigindo-se exclusivamente à imaginação e aos afetos, cativa os ouvintes, condescendente, subjuga-lhes o entendimento. Ou seja, o que ele está dizendo? Ou seja, ele está unicamente falando da arte de convencer. Não está falando propriamente do entendimento, da racionalidade, sim, unicamente de você convencer, persuadir. Mas peraí, convencer, quando a gente lembra do convencimento, de quem que a gente lembra? A gente lembra agora mesmo dos sofistas. Na época de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, o que eles faziam? Eles utilizavam justamente dessa parte assim do discurso na promoção de ideias. Pois então. Ou seja, vamos lá, considerando que os sofistas foram justamente do período clássico, você concorda comigo que quando a gente pega aqui que a gente estaria justamente falando sobre a questão sofista, a gente teria que lembrar tanto de Sócrates quanto dos outros pensadores? Vamos lá agora analisar as alternativas. Letra A, um sistema de crenças, conforme a proposta kantiana de objetividade de conhecimento. Não. Pois como fala unicamente de você persuadir, você não está se baseando também puramente no dever, mas sim às vezes utilizando de algo que, caso fosse feito como máxima universalmente, não geraria resultados totalmente positivos. Ou seja, não é de acordo com Kant. Campo dos absolutos, semelhante ao entendimento medieval dos universais. Nada a ver. Domínio da lógica, consoante a compreensão aristotélica nos analíticos. Também não tem nada a ver. Paradigma da racionalidade. Mas peraí, o próprio texto deixa pouco lugar à razão, ou seja, não há racionalidade que vem da razão. Ou seja, só sobrou a letra E. Âmbito da persuasão, análogo às críticas platônicas aos sofistas. Qual é o elemento da condição cosmopolita de Veneza na Idade Média está explicitado, ou seja, na cara? Ok, vamos lá. O tempo do mundo. Tá. Se a gente estaria falando de um processo aqui de momento do renascimento cultural e urbano, da volta das grandes cidades, em que a gente vai ter agora a volta do comércio, a volta da moeda, justamente o comércio com o Oriente, onde a gente vai ver justamente as partes assim do comércio. E como estamos falando da parte aqui de Veneza, a gente não pode desvincular sua região, que é o Mediterrâneo. Mediterrâneo. Agora vamos observar aqui esta pintura. Nós vemos aqui justamente
Os orientais. Um senhor lendo. Me parece muito bem vestido, por sinal. Outros senhores. Esse aqui aparenta estar fazendo algum tipo de comércio. Ou seja, está mostrando justamente essa integração envolvendo justamente a questão assim do comércio. Porque a gente está vendo aqui comerciante aqui. Pessoas muito bem vestidas, indicando provavelmente ou uma aristocracia ou uma nobreza atrelada aos comércios. Muito legal. Aqui, vamos lá. Antigo centro da economia mundo europeia. Economia. O que isso te lembra? Comércio. Logo, letra C. Mas você deve estar aqui pensando, tá, mas e o pensamento humanista não foi um dos principais características do Renascimento? Foi, mas não está explicitado, não está na cara isso. O P é corporação de ofício. Não, também não está dito. Ensino laico também não está dito. E terras na América também não estão ditas. De acordo com o texto, ainda que sejam em desconformidade com o ordenamento jurídico, são exemplos de ação justa. Vamos lá. Vamos ver o que está sendo dito sobre ação justa. O direito não é a justiça. O direito é o elemento do cálculo. É justo que haja um direito, mas a justiça é incalculável. Ela exige que se calcule o incalculável. As experiências aparéticas são experiências tão improváveis quanto necessárias à justiça. Isso são momentos em que a decisão entre o justo e o injusto nunca é garantida por uma regra. Ou seja, está falando sobre algo que é levemente polêmico. Vamos lá. Desconformidade com o ordenamento jurídico. Vamos lá. Conflito de natureza intercontinental. Mas peraí, está previsto na lei a possibilidade de uma guerra. Tanto que até há, por exemplo, pena de morte em caso de guerra. Logo, não. Manifestações do movimento sindical. Ok. Você tem o direito de fazer protestos. Correto. Mobilizações de agremiações estudantis. Os alunos têm o direito de ter um grêmio estudantil para buscar por seus interesses. Também errado. Repressões do aparato estatal. Ok. Isso aqui está em desconformidade, mas ação justa. Justa. Vou até mesmo aqui escrever. Justa. Uma repressão geralmente não é justa, já sem querer dizer nada. Então, vamos agora para casos de desobediência civil. É o que há. Porque, por exemplo, vamos pegar no período colonial na Índia, Mahatma Gandhi, desobediência civil. De fato, isso não estava previsto na lei como algo placitado, algo possível, permitido. Porém, de certo modo, quando a gente pega pra analisar a Índia de hoje em dia, você olharia e pensaria que não foi algo... Entendeu? Ou seja, a gente tem que considerar agora não somente a ação, mas também, tá, como assim, a ação justa, vamos pensar também um pouco em suas consequências, o consequencialismo. Agora vamos responder a 51. Vamos lá. A letra da canção apresenta a permanência de uma situação da vida cotidiana. Ok. Foi um rio que passou em minha vida. Que passou. Isso para passou, o que isso te lembra? Isso me lembra o meu ver passado. Ou mais, eu sendo mais certinho, pretérito. Pretérito. E nesse caso aqui, uma ação que já se concretizou. Se já se concretizou, o que nós temos? Algo que acaba. E algo que acaba
foi efêmero. Agora vamos analisar aqui. De acordo com a fonte, o que mais entra? A diminuição do comportamento competitivo? Não fala sobre efemeridade. Importância da memória coletiva? Parece ok. Redução da mobilidade urbana? Não. Efemeridade dos vínculos de afetividade? Parece interessante. Obsolescência dos meios de comunicação? Também parece ok. Agora vamos olhar o texto. Sinal fechado. Eu vou olhar só o final. Pois é, quanto tempo? Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber. Para alguma coisa rapidamente. Para a semana. O sinal. Eu procuro você. Vai abrir. Prometo, não esqueça. Por favor, não esqueça. Não esqueço. Adeus. Você concorda comigo que está parecendo que alguém tinha um vínculo? E que depois ele acabou? Porque é isso que me parece. Agora vamos ver o que relaciona com vínculos. Letra D. Agora, questão 52. Vamos lá. A gripe sob ótica da história ecológica. História revista. Se está falando aqui de história revista, a gente já pode imaginar que vai ser basicamente desmistificar. Desmistificar. Agora vamos olhar, de acordo com o texto, a denominação recebida pela pandemia no começo do século XX, ou seja, 20, foi determinada. Foi qual? A suposta, vamos lá, gripe esp quer dizer espanhola. Vamos lá. Ou seja, o que ele estaria aqui desmistificando sobre a gripe espanhola? Vamos lá, vamos ler aqui o penúltimo período. Hoje existe o consenso entre virologistas e epidemiologistas que o vírus da gripe não se originou na Espanha. Entretanto, dificilmente essa pandemia deixará de ser conhecida como gripe espanhola. Tá. Isso aqui não ajudou muito. Agora vamos ler o início. Não há um consenso em torno do nome dado à pandemia, tendo desde seu início sido chamada de gripe espanhola, provavelmente por causa da desinformação em torno da notícia sobre sua origem. Uma das primeiras hipóteses deriva da neutralidade espanhola durante a Primeira Guerra Mundial e a consequente liberdade de imprensa naquele país, maior do que nos demais países envolvidos no conflito. Tá, vamos lá. Tríplice Aliança. Não, isso é a Guerra do Paraguai contra Solano Lopes, Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. No fim, vitória da Tríplice Aliança. Só que no finalzinho da guerra a gente tem o Brasil basicamente lutando sozinho e tal. Muito legal. Mas não foi muito legal para as pessoas. Agora vamos lá. Controle dos relatos oriundos de campos de batalha. Parece o quê? Emprego de armas biológicas. Não falou nada sobre arma biológica. Precariedade dos conhecimentos da medicina militar. Também não podemos falar isso. Circulação de refugiados contaminados em áreas conflagradas, ou seja, áreas que estão tendo conflito. Eu acho que não faria sentido um refugiado ficar justamente nessas áreas. Ou seja, só sobrou a letra C.
a percepção sobre a dança e cultura corporal, apresenta aspectos relacionados respectivamente à dança gospel. Tá. Vamos lá, o que a gente tem com isso? Vamos começar aqui com um texto a partir dos século IV. Com os pré-ditos cristãos, o teatro e a dança foram condenados. Ok, já começa sendo condenados. Agora vamos lá. Segregação social? Não se pode dizer isso propriamente, só pelo que foi dito. Rituais eucarísticos? Tá. Transindividual? Também não dá pra dizer isso exatamente. Penitência pessoal? Tá. Agora vamos ver aqui o texto 2. A dança no ato litúrgico cumpre tanto o papel de adoração quanto mercadológico. Não à toa há sensação, expansão e investimento nessa prática, percebida massivamente pela ampla divulgação, principalmente nas redes sociais. Ou seja, conseguir mais gente. Sacramento? Não conheço nenhum que fala sobre dançar, mas enfim. Juramento coletivo? Também não. Só sobrou aí dogmatismo religioso e adesão de fiéis. A crítica apresentada no texto evidencia uma dinâmica socioespacial marcada pela vamos ver aqui o distópico êxodo urbano. Vou começar aqui por aqui. Se o êxodo urbano for compreendido como retorno aos municípios menos povoados, então não estamos falando de fato de êxodo urbano, mas de movimento de migração de pessoas cuja estabilidade no emprego e a elevada renda lhes permitem simular nas ilhas urbanas, no interior agropecuário, a vida urbana metropolitana. Tá. A ideia de êxodo urbano assume áreas caricaturais. Pega a mais reduzida parte da pirâmide social e projeta para todos seus desejos defensivos. Se o êxodo urbano for compreendido como a aquisição de uma segunda residência, então não estamos falando de fato de êxodo, mas da reversão de um excedente de renda de uma pequena fração da elite para as franjas metropolitanas. Ou seja, basicamente ele estava falando que não porque você está indo propriamente para uma cidade do interior, que você está propriamente indo pro meio rural. Não é propriamente um êxodo urbano. Ou seja, não está falando de rodovia, não está falando de comércio, não está falando de plantação, também não está falando de tradição rural, não está falando de arcadismo, ou seja, não é tradição rural nem nada. Só sobrou a letra aí. Seletividade de deslocamentos populacionais. Agora, na 55, uma questão muito trivial de Foucault. Vamos lá. O trecho indica o seguinte aspecto da disciplina como ferramenta política: vigiar e punir. O que ele vai falar aqui sobre o poder panóptico? Que é justamente o poder da vigilância. Agora vamos lá. Da disciplina. O que poderia ser utilizado justamente para isso? Para você vigiar alguém, novamente vamos hora do desenhozinho, muito, muito bonitinho. Imagina que a gente tem aqui uma esquadrada é a população. Digamos que eu queira aqui observar ela. Sim, isso aqui é meu olhinho. Você concorda comigo que um jeito muito interessante é que eu não veja apenas essa partezinha aqui? Como que seria mais interessante ainda se eu tivesse um olhinho aqui? Um olho aqui, 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 olho. Em que assim eu teria uma visão quase que totalmente ampla? Pois então,
Então Foucault vai justamente falar sobre o uso para você conseguir esses olhos. Porque agora você não vai apenas utilizar de uma forma de controle, mas você vai entrar na esfera. De toda a esfera social. O que a gente pode chamar isso do quê? Foucault vai chamar isso aqui de capilarização. Legal. Eu nem sabia que eu conseguia fazer isso, mas eu certamente não vou conseguir repetir isso aqui de novo. Enfim. Agora vamos lá. Capilarização das práticas de controle. O que seria você espalhar? É você ter um alto delta, ou seja, uma alta variedade. Espetacularização das medidas de penitência. A invenção dessa nova anatomia política não se deve ser entendida como uma descoberta súbita, mas como uma multiplicidade de processos, muitas vezes mínimos, de origens diferentes, de localizações esparsas, que se recordam, que se repetem, que se imitam, apoiam-se uns sobre os outros, e esboçam aos poucos a fachada de um método geral. Encontramos-los em funcionamento nos colégios muito cedo, mais tarde nas escolas primárias, no espaço hospitalar e na organização militar. O que ele está falando é basicamente sobre como o poder ele vai se espalhando. Espalhamento. Meu Deus. Pois bem, então qual que a gente encontra aqui? Espetacularização não iria propriamente aumentar a diversidade, nem dissolução, nem isso, nem judicialização. Agora, expansão das técnicas de suplício. Vamos analisar aqui o suplício. Não está falando. O que ele está falando aqui é sobre expandir, não sobre propriamente variar. Ou seja, corta essa e ficamos com a letra D, que fala justamente sobre a capilarização das práticas de controle. Qual o efeito econômico do problema ambiental apresentado no texto? Vamos aqui observar um pouco. Por séculos, o Rio Reno tem sido uma rota de navegação confiável, ajudando a criar gigantes fabrias, ou seja, fábricas, ao longo de suas margens. No entanto, esses dias parecem ser fim, pois o nível da água tem diminuído regularmente, o que impede a navegação fluvial, atinge as economias dos países ricos. Vamos pensar o seguinte. Se agora está mais difícil para você navegar, mais difícil. Você concorda comigo que a gente poderia agora dar uma aumentadinha no preço por tabela? Porque já que está mais difícil, por que não aumentar um pouco? Pois então, o que vai trazer a gente sobre aumento de preços? Vamos lá, supressão da extração de minério. Não tem a ver sobre preço propriamente. Intensificação da atividade de pesca, não. E como o rio baixou, provavelmente vai diminuir a quantidade de peixe. Agora aí, sucateamento da indústria de transformação, também não. Não está falando pra gente sobre o preço. Inviabilização da agricultura de subsistência. Isso não mudaria muito por causa do rio, mas mesmo se mudasse, não tem a ver com texto. O que tem a ver é que encarecimento da logística de transporte, que é exatamente o que o texto nos fala. Os itinerários afetivos e socioespaciais mencionados no texto, a vida dos personagens por apresentarem, pera aí, eu tenho que beber mais água.
Pois bem, vamos lá. Dos 10 aos 15 anos, Virgínia adorava acompanhar seu pai aos domingos naquela sinestésica feira de São Cristóvão, Rio de Janeiro. Talvez por ser o maior elo que ela experimentava com o mundo exterior da sua casa. Visto isso, agora é tão íntimo e próximo de algo que ela ainda não sabia, mas que seria no futuro a sua própria casa, a Paraíba. Dona Gigi costurava, sob medida, camisas sociais, bermudas, shorts, vestidos, saias, sempre em casa, e rodeada pelos 4 filhos pequenos do casal, desdobrando-se para dar conta de toda a responsabilidade sem trégua ao que sou demandava. Agora vamos lá. Afetivo e socioespacial. Vamos lá. Direito trabalhista? Não falou sobre. Preconceito linguístico? Não falou sobre. Discriminação? Não falou sobre. Segregação regional? Também não falou sobre. Mas falou do que? Justamente da recordação, porque de acordo com o texto, a participação no processo eleitoral brasileiro após a reforma de 1881 sofreu uma variação que se explica pela, vamos lá, restrição de gênero, já havia, exclusão de imigrante, já havia, obrigatoriedade do sufrágio, já havia, exigência da alfabetização ou comprovação de domicílio. Vamos agora analisar o texto para chegarmos na resposta. Vamos lá. Em 1872 havia mais de 1 milhão de votantes. Em 1886 votaram um pouco mais de 100 mil, ou seja, uma diferença assim exorbitante. Mas agora vamos lá. Quando a gente vai comparar aqui com os países europeus, a tendência foi de ampliar esse processo. Então, dizemos que a proclamação da República não alterou o quadro. Mas vamos lembrar o seguinte. Você lembra que no início da República não poderiam votar analfabetos? Pois então. Agora... Pois então. Ou seja, em 1881, o que a gente vai ter? A lei chamada de Saraiva. Que é igualzinho aquela... Então, inclusive, até mesmo uma loja de livros chamada da Saraiva. Interessante. Ou seja, alfabetização. Resposta, letra D. De acordo com o texto, a dificuldade na produção de energia causada pela alteração da barra 2. Vamos lá. Pela falta de chuvas. Tá, para começar já vamos começar bem. Agora, quando a gente começa aqui pela falta de chuvas, o que está mudando?
Não são as regiões industriais, nem acordo climático e nem propriamente a geologia. Correto? A geração de energia eólica, solar e térmica atingiu níveis recordes em agosto de 2021, quando as elétricas cerca de 50% do total. Não aconteceu de uma hora para outra. Se você diminui a floresta, diminui a quantidade de água que vai para a atmosfera. O que a gente está vendo aqui? Se você diminuir a floresta, ou seja, a diminuição dessa paisagem. Onde vemos paisagem? Na B. Logo, letra B de bonito. O texto defende uma motivação capitalista para o campo dos negócios, na qual o lucro se mostra associado a... Vamos agora ler o comecinho. Adam Smith via o açougueiro e o padeiro não como indivíduos buscando seus interesses financeiros, mas como pessoas moralmente motivadas dentro de uma sociedade. Começou falando de moral? Vamos lá. Não vai ser satisfação subjetiva apenas, não seria tão envolvente com a moral. Não seria poder político, também não é tão envolvente com a moral. Conquista do reconhecimento público também não tem tanto a ver com a moral. Estruturação do monopólio comercial também não tem tanto a ver com a moral. Agora D, que é o que sobrou. Percepção da responsabilidade ética. E ética tem tudo a ver com a moral. Logo, letra D. No excerto encontra-se a base da teoria clássica das 3 formas de governo, representada pela Aristóteles. O que ele vai falar? Ele vai falar do quê? Ele vai falar da monarquia, da aristocracia e, por fim, vamos ver se a gente precisa mesmo. Vamos ver? Vamos lá. Tirania. Não. República. Não. República é Platão. Império. Não. Anarquia. Não. Tecnocracia. Não. Monarquia, aristocracia e democracia. Mais do que correto. De acordo com o autor, qual a função da utopia no contexto das transformações sociais? Vamos lá. Está dizendo aqui a resposta aqui. Para que a utopia renasça, é preciso confiar no potencial humano. Potencial, o que você lembra? Eu pessoalmente lembro do que? De possibilidade. Agora vamos ver onde fala de coisas com possibilidade. Memória afetiva, não. Empreender soluções conclusivas, não. Perpetuar paradigma, não. Legitimar a experiência pretérita, não. Apontar alternativas possíveis, possibilidade, correto. Qual condição favoreceu o cenário produtivo exposto na figura? Vamos lá. Favorecer. Favorecer é positivo. Ou algo bom. Agora vamos ver. Redução do poder de compra. Negativo. Ruim. Entrada do capital agroindustrial. Bom. Pelo menos na ótica que o texto traz. Diminuição do uso de trabalho especializado. Ruim. Valorização da moeda nacional em relação ao dólar americano. O real ficou ficou a mais R$6 um momento aí. Então não. É negativo. No caso é positivo, mas infelizmente não é verdade. Inclusão de pequenas propriedades em cultivos de subsistência. Olha, o pelo tanto de tonelada não será pequenas propriedades, vai ser dos grandes proprietários. Logo, ampliação da entrada do capital agroindustrial no campo. Agora vamos olhar aqui.
totalmente a ver. Nesse contexto, a ação dos aliados de Getúlio Vargas teve como consequência, vamos lembrar, quem que não gostava de Vargas? O DN. O DN vai ser os contra. Pelo menos sobre a ótica do Enem. Intervenção dos sindicatos? Não, porque ele fazia um negócio lá. Mobilização? Também não. Abandono da censura? Não. Apoio dos parlamentares aos candidatos oposicionistas? Não. Quem ficou? O movimento da UDN. Nem precisávamos ler o texto. A reflexão contida no texto faz referência aos pressupostos de uma doutrina ética marcada pelo... Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar por aqui. Quero dizer, uma pessoa que luta pelo bem dos outros. Tá, vamos lá. Não é hedonista, hedonista é... Vamos dizer assim, a busca pelo prazer extremo. Antiespecista. Não. Pragmatismo. Não. Eudaimônio. Não. Altruísmo. Correto. Também nem precisávamos ler o texto direito. Ideologia da sociedade industrial. Segundo Marcuse, o que que é? Quem que é Marcuse? Ele é da onde? Da onde? Muito bem, muito bem, muito bem. A gente vai lembrar dele por meio aqui da Frankfurt. Frankfurt. Século XX. Vamos lá. Gestão integrada. Vamos agora dar uma... Tá, vamos observar por aqui. Nas condições de um padrão de vida crescente, o não conformismo com o próprio sistema parece socialmente inútil, principalmente quando acarreta desvantagens econômicas e políticas tangíveis e ameaça o funcionamento suave do todo. Agora vamos pensar o seguinte, funcionamento suave. Quando a gente pensa em algo suave, o que a gente pensa? Vamos lá. Vocês pensam em alguma coisa do tipo, ou mais do tipo? Pois então, quando fala aqui de funcionamento suave, a gente já pode imaginar como alguma coisa mais reta, uma coisa assim, que tem menos variação, vai mudando menos. Porque isso é de certa forma positivo para o sistema. Então, quando a gente tem aqui relativismo moral, seria justamente esse tanto de variação, o que é ruim. Desobediência civil, também muita variação, ruim. Desenvolvimento tecnológico. Ele não falou de desenvolvimento tecnológico na segunda metade, logo, podemos dizer que não é isso que traz o texto. Gestão integrada, também não falou sobre isso o texto, na segunda metade, que é onde eu li. Então, só pode ser realidade unidimensional. Em que ele vai comentar um pouco sobre, principalmente, a questão aqui do conformismo e da pessoa acabar ficando presa justamente uma única ótica. O texto considera a promoção da justiça como um mecanismo de... Vamos lá. Justiça. Para começar, vamos lá. Hegemonia das classes dominantes. Isso te parece justo? Não. Revisão das desigualdades econômicas, ou seja, conseguir tentar diminuir essa desigualdade. Isso me parece algo bom. Ou seja, vamos cortar. Ou seja, é considerável, calma. Homogeneização da distribuição fundiária. Novamente, deixar homogêneo, ou seja, em um só modo. A distribuição fundiária, ou seja, tudo nas mesmas mãos, não parece algo positivo. Manutenção da ordem agrária, ou seja, manter o status quo. E quando a gente está assim, para vir da justiça, status quo muitas vezes não é algo muito bom, ou seja, novamente podemos colocar como negativo.
legitimação da propriedade privada. Pode ser, mas vamos olhar agora. Vamos olhar na segunda metade. Na realidade, essa desapropriação não se deu apenas pela ocorrência de relações de trabalho extremamente degradantes, mas também pelas graves infrações ambientais verificadas na fazenda, o que também configura um ataque à função social da terra, de acordo com os preceitos constitucionais. A conquista da fazenda Cabaceiras. Ou seja, podemos inferir que muito provavelmente conseguirão pegar essa fazenda. Ou seja, não legitimou totalmente a propriedade privada, visto que ela foi depois destituída. Portanto, só pode ser a letra D. Na fotografia permite identificar qual característica espacial. Vamos lá. O que a gente anota? Muito prédio. Verticalização. Conforme temos na imagem dos fiéis cristãos, no período medieval, a salvação era alcançada por meio das... Vamos lá aqui, segunda metade, mais ou menos. Pela primeira vez a igreja entreabria as portas da graça em benefício da totalidade dos crentes, colocando como única condição a sua partida para o Oriente, a fim de lutar contra os inimigos de Cristo. Ou seja, uma ação. Que é onde encontramos ações, nascer. Desmoronamento do solo, que a gente já pode imaginar. Tá. Estados Unidos, tá. Vamos começar aqui. Os afundamentos são um fenômeno comum na Flórida por causa das formações de calcário em argila no subsolo. Mas às vezes chuvas fortes ou drenagem do solo para construção acabam contribuindo para o surgimento desses buracos. Ou seja, já havia uma formação, mas por causa da ação humana ela piorou. Chuva forte. Quando a gente lembra de chuva, a gente lembra que na chuva, o que a gente tem na chuva? H2O, água. O que a gente tem com isso? O processo químico de intemperismo. Onde encontramos aqui o intemperismo, por causa da chuva, na B, elementar. A demolição do simbólico histórico. O símbolo mencionado representa uma impede em demolição de último trecho original do Muro de Berlim. Vamos lembrar, o Muro de Berlim foi um muro de aproximadamente uns 4 metros. Simplesmente dividiu Berlim ao meio. Agora vamos pensar o seguinte. Isso é algo relativamente recente. O que isso vai nos dizer? Por exemplo, tá. Isso fez parte, por exemplo, da história dos pais de muitos dos que são vivos hoje. Ou dos próprios que são vivos hoje. Ou mais ainda, dos filhos de quem são vivos hoje. Ou seja, simplesmente pessoas em que parte de sua memória coletiva enquanto sociedade, o muro esteve em volta. Porque, por exemplo, vamos imaginar se um pai e uma mãe que saíram para trabalhar. E simplesmente o muro foi construído, porque foi muito rápido o muro. Você concorda comigo que, por exemplo, não teve nem sequer o tempo da despedida? Então você simplesmente ignorar tudo isso e fingir como se nada tivesse acontecido, não seria de certo modo algo violento? Você estaria agora negando tudo que já aconteceu? Vamos analisar as alternativas. Alteração das fronteiras políticas. Não falou nada sobre fronteira. Arquitetura neoclássica? Não, porque derrubar um muro não tem muito a ver com neoclassicismo, eu acho. Negação das influências orientais. Não tem negação em puramente destruir um muro. Reorganização da mobilidade urbana. Pode ser até. Mas ele está falando do símbolo. E não propriamente da questão
urbano em que ele traz. Logo, letra A. Também nem precisava ler o texto. Pré-socráticos, Heráclito. O que ele vai falar? Aqui. Inverno, verão, guerra, paz. De todos um e de um todos. Todo e não unido, unido e separado. Escreva comigo que ele está dizendo aqui basicamente um A é um menos A ao mesmo tempo. E ainda por cima ligando os dois, dizendo que um tem diretamente a ver com o outro. Pois então, o que a gente vai ver aqui? Sobre justamente a questão de duas coisas opostas. E como que a gente pode chamar isso? Dicotomia. Onde que a gente vai encontrar uma dicotomia? Na B. Distribuição dicotômica do cosmos. Muito fácil. No texto, os europeus e ameríndios atribuíam à prática relatada respectivamente o significado, nessa ordem, significado de aqui, canibalismo para alemão ver. Ou seja, consumo da carne. Então, vamos lá. O europeu, moldado principalmente pela visão cristã, toda essa coisa, muito provavelmente ele não veria o canibalismo com bons olhos. Ele veria muito mais como algo ruim. Agora, vamos pegar um ameríndio, um indígena brasileiro, um povo originário. Eles não veriam como algo ruim, ou seja, não seria uma humilhação nem uma violência. Ou seja, já vamos excluir propriamente a C e a D unicamente por isso. Agora vamos apenas dar uma leve lida no texto só para confirmar. Vamos começar aqui. Metade. Para os europeus, no entanto, comer carne era abominável, pois nem mesmo os leões ingeriam semelhantes. Ou seja, colocou animal no meio para tentar justificar. Portanto, para os conquistadores, o canibalismo era sinônimo de barbarismo. Ou seja, seria uma selvageria. Letra A. No processo de inviabilização dos cultos afro-brasileiros, o texto associa os seguintes elementos essenciais. Vamos lá. Aqui, fragmentada em pequenos grupos, fragilizada pela ausência de algum tipo de organização ampla, tanto que carregar o peso do preconceito racial que se transfere do negro para a cultura negra, a religião dos orixás tem pouca chance de sair melhor na competição desigual com outras religiões. Silenciosamente assistimos hoje um verdadeiro massacre das religiões afro-brasileiras. O que podemos inferir com esse texto é o seguinte. Vamos lá. Soluções partidárias não falam nada sobre partido. Precariedade de coesão, ou seja, de unidade, tá aqui. Fragmentada. Ok. Insuficiência de estruturas decisórias não falou sobre isso. Inexistência de direitos constitucionais, não. Pois está previsto, inclusive, no artigo 6º, se não me engano, a liberdade ao culto. Portanto, efemeridade das relações públicas. Não falou nada sobre isso. Ou seja, letra B, certamente. Nos espaços agrícolas, a mudança térmica prevista provocou a diminuição da... Vamos lá. Diminuição é algo ruim. Ou às vezes é bom. Vamos analisar isso aqui direito. A partir do século XIX, principalmente no século XX, iniciou-se o uso de produtos sintéticos na agricultura. No Brasil, a partir da década de 1960, posteriormente nos anos 1970, os inseticidas ampliam sua fatia no mercado dos defensivos agrícolas. O que há de dizer com isso? Se há um aumento nos defensivos agrícolas, concordam comigo que justamente ele vai ser de certa forma benéfico para a produtividade?
Então, quando a gente estiver falando aqui da diminuição, o que diminuiu? Vamos lá. Desagregação das camadas podológicas. Não foi dito. Também não há nada que indique. Diversidade de polinizadores naturais pode ser uma ação principalmente por causa da diminuição justamente das pragas, que também acaba diminuindo quem come essas pragas, o que também acaba diminuindo até mesmo polinizadores. Contaminação de lençóis freáticos, não falou sobre. Produtividade aumenta. Inclusive está dizendo que com diminuição da contaminação, ou seja, teoricamente deveria estar diminuindo e não aumentando. Ocorrência de erosão, não. O que há de dizer então? Letra B. Os argumentos apresentados mostram que os direitos humanos são variáveis porque os considera como a era dos direitos. Claro que quando a gente fala de era, a gente pode pensar muitas vezes sobre a questão justamente do coletivo. A gente pode falar sobre geração. Gen, que a gente pode lembrar de coletivo. Colete. Olha só, convenção coletiva. Agora vamos lá. Direitos humanos são variáveis porque considera espontâneo. Eu nunca vi um grilo ter direito propriamente. Então, conquistas atemporais, ou seja, independe do tempo. Mas peraí, há menos de 500 anos atrás, muita coisa podia, hoje não pode mais. Muita coisa antes não podia, hoje pode. Ou seja, depende do tempo sim. Resquícios religiosos. Mais ou menos. Imposições políticas. Vamos ler texto. Direitos que foram declarados absolutos no final do século XVIII foram submetidos a radicais limitações nas declarações contemporâneas. Direitos que as declarações do século XVIII nem sequer mencionavam como direitos sociais agora são proclamados com grande ostentação nas recentes declarações. Ele não está dizendo somente sobre imposição, nem sobre religião. Portanto, convenção social coletiva. Para isso aqui, vamos começar lendo aqui imagens de início, só porque é tão fácil que nem precisaria. Vamos lá. A princípio aqui é um carro elétrico e aqui é o caminho até ele conseguir energia. Ou seja, enquanto aqui a gente aparenta estar tendo algo bom, aqui a gente encontra justamente o oposto. Uma degradação, uma contaminação. Ou seja, aqui a gente pode notar, principalmente pela fumaça, que são fontes não renováveis. Onde a gente vai falar sobre fontes não renováveis? Na Roda dos Expostos de Salvador. Vamos analisar aqui a instituição apresenta justificativa, defesa de direitos humanos. Na época não. Tá aqui, 1726. Preceitos de natureza socio-religiosa, pode ser. Reconhecimento de vínculos familiares, técnico científico, isso não, certamente. Abolicionista em 1726 também não vai ser. Ou seja, ou é B ou é C. Agora vamos lá. Essa assistência fundamental em práticas caritativas, paternalistas, imediatistas que visavam cuidar do básico da criança, especialmente salvação de sua alma. Ou seja, religioso. Bentham. Quem que a gente tem? O utilitarismo. Agora vamos lá. Qual perspectiva de justiça emerge da relação estabelecida no texto entre punição e felicidade? O que o utilitarismo ele vai dizer é o seguinte. Que a gente tem, por exemplo, aqui um objetivo. Vamos lá. Objetivo A. Isso aqui é simplesmente é o mais, é o importante.
Mas para isso, às vezes a gente precisa de um meio B. Que a gente vai focar principalmente no objetivo A, que seria um objetivo positivo. Agora, mesmo se o meio B foi negativo, só o fato de gerar um resultado A é o que importa. Agora vamos lá. Imposição de regras para estabelecer um dever. Não, porque seria justamente o oposto. Você estabelecer uma regra, ou seja, não pode fazer isso, isso e aquilo. Ou seja, você não estaria abrindo a possibilidade de atingir um determinado fim por meio de meios não muito bons. Por exemplo, princípio quem colocaria seria Kant, não Bentham. Parâmetros, também não, porque seria justamente também restrições, convenções para convencer um costume. Isso é mais visto no direito internacional, que a gente vai falar um pouco sobre costumes, mas isso acho que não é muito relevante com Bentham. Ou seja, só pode ser a letra A. Agora vamos ler o texto. Sustentável, por sinal, aquele carinha lá da cidade de Esponja morreu esses dias. Muito bom lembrar. Uma medida pública que contradiz o modelo de cidade exposto é a... Vamos lá, o que seria oposto à sustentabilidade? Seria algo negativo. Vamos lá, coleta seletiva. Positivo. Não. Reutilizar água pluvial. Positivo. Também não. Canalizar recursos hídricos. Ok, vamos lá. Arborização das avenidas centrais. Parece também algo bem positivo. Não. Educação ambiental da comunidade. Também positivo. Não. Ou seja, só pode ser sim. Agora você está aqui pensando, por que a C, sendo que canalizar recursos hídricos pode levar água para uma população? Porém, peraí. Você concorda comigo que justamente por aí ter essa possibilidade também podemos secar o rio por causa disso? Então espalhar água? Ou seja, indiretamente, pode ser visto como algo neutro, mas que pode ter um viés negativo, dependendo do que a questão trata. Ou seja, vamos de C. Mais ou menos. Violência de gênero, poder e impotência. Qual medida atende ao tipo de política pública abordada no texto? Vamos lá. Tá. Vamos começar a ler. Só tem um período, então vai. Em decorrência da naturalização da inferioridade social da mulher e da concepção de justiça do Estado baseada na igualdade abstratamente concebida, torna-se possível convencer o Estado burguês a conceber e implementar políticas públicas cujo conteúdo se define pela discriminação positiva de mulheres, embora isso aparentemente seja paradoxal. Vamos lá, muita gente aqui se embananou nessa questão quando viu, porque pensou o seguinte: peraí, como assim discriminar as mulheres? Que medida está sendo essa? Mas, pois bem, discriminação positiva. O que seria discriminação positiva? Seria assim, um tratamento diferente, alguma coisa diferente, porém com um fim positivo. E está dizendo aqui no contexto atual. Então vamos lá. Diminuir a jornada de trabalho. Não. Extinção do crime de feminicídio. Isso não seria positivo. Reduzir a licença maternidade também não seria nada positivo. Ampliar sufrágio universal. Muita gente marcaria isso aqui certamente. Porém, tá no contexto atual. Repito, atual. Logo, acaba justamente ficando eliminado. Então teremos aí Marilena Chaui, Convite à Filosofia. Inclusive acho um livro bem interessante, eu já dei uma olhadinha nele um dia desses e acho bem interessante, principalmente para quem está querendo iniciar o estudo da filosofia e compreender um pouquinho mais.
Vamos lá. Platão, que possui uma indissociabilidade entre... Para começar, vamos lá. Platão, isso é pós os pré-socráticos, que já eram pós os mitos. Ou seja, não tem muito a ver com coisa religiosa. Portanto, não é virtude cordial, nem mitologia. Tá. Agora vamos lá. Cidade justa é governada por filósofos, administrada pelos cientistas e protegida pelos guerreiros. Cada classe cumprirá a sua função para o bem da polis, racionalmente dirigida pelos filósofos. Em contrapartida, a cidade injusta é aquela onde o governo está nas mãos dos proprietários, que não pensam no bem comum da polis e lutarão por interesses econômicos particulares. Vamos lá. O que a gente tem com isso? Retórica, o que quando a gente pensa em retórica, a gente pensa que novamente em discurso, que era tão criticado também por Platão acerca dos sofistas. Todo mundo odeia sofistas. Vamos lá. Cognoscência e relação intersubjetiva, ou ética e exercício do poder. Vamos lá, tá falando de justiça e injustiça, sobre basicamente a função dos filósofos de administrar e colocar as pessoas adequadas para operar em cada área. E que justamente, portanto, essa justiça deve estar atrelada ao poder e à política. Portanto, o que podemos dizer com isso? Está tendo uma relação entre a ética do filósofo, e aqui quem ele coloca? Quem coloca? Logo, letra I, que é justamente o que o texto traz. A questão do filósofo e como ele deve estar pronto para colocar as pessoas adequadas no poder. A função política da tecnologia mencionada favoreceu a nova sede do Império Português por, vamos lá, impressão régia. Vamos lá. Frente às tensões políticas que essa nova situação criava, a tipografia ajudou na legitimação e sustentação daquele projeto político. Vamos lá. Estabelecer as normativas políticas e periódicas. Não. Propagar diretrizes, as capitanias já tinham ido embora há milênios. Com divulgar as conquistas das metrópoles europeias. Também não, até porque está aqui Rio de Janeiro. Colonização dos sertões e construção de um novo Império Português na América. Novo. Difundir as publicações às elites lusitanas. Também não, porque ele fala aqui justamente sobre legitimar e sustentar poder. E considerando que é um império que quer ter uma expansão de sua área, é muito mais interessante que haja justamente que uma integração das regiões. Letra D. Em relação à causa ambiental, o uso da tecnologia mencionada indica na questão 84. Vamos lá. Minas faz ciência. Ou seja, papel da ciência. O que vai falar sobre o papel da ciência? Cosmologia nativa, pesquisas acadêmicas, interesses estrangeiros. Vamos lá. Olha só, tecnologia antiqueimada, nova coisa de tecnologia. Ou seja, vamos agora tirar a parte nativa, estrangeira e produção orgânica. Agora vamos analisar entre a B e a D. Vamos começar pelo primeiro parágrafo. Com o objetivo de auxiliar a prevenção e o combate a incêndios no Cerrado, o Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, desenvolveu um modelo computacional capaz de prever o comportamento do fogo. Comportamento de computador. Viário é de avião. Corta. Letra D. Pesquisas acadêmicas.
Agora vamos lá. Primeira metade do século XX, os textos apresentam pouco caso. Vamos lá, o que já seria visto aqui como descaso. Encanto, ou seja, algo bom. Algo mais, algo menos. Logo vamos ver onde fala sobre coisas contrárias. Não, não, não. Agora vamos ver se é o mesmo tipo de diversão ou se é algo escolar. Vamos ver se algum deles fala de escola. Esse aqui é mais curto, vamos olhar. Por meio dos filmes, o pretexto amável para os encontros dos olhos e a mostra dos vestidos para estar com as vizinhas das cadeiras. Não falou de escola, logo já vamos cortar. Tem que ser a letra B. Sistema elétrico brasileiro. E a expansão de tecnologias como a descrita no texto representa uma tendência de... Vamos lá. Uso de energia do solo para climatizar edifícios. Vamos lá. A energia geotérmica encontra dentro da crosta terrestre, seja no solo, nas rochas ou mesmo na água, sendo identificada pela temperatura. Essa energia pode ser transferida para a superfície por meio de processo de troca térmica a partir das fundações da edificação. Vamos lá. A ampliação do consumo em unidades residenciais. Nada garante que não vão cobrar mais caro. Já vamos cortar. Homogeneização. Não falou nada nessa segunda metade sobre tornar homogêneo. Estagnar consumo. Também não falou nada sobre estagnar consumo. Superar necessidade de recursos renováveis. Não, porque senão vamos usar não renováveis e isso é pior para o planeta. Logo, sim. Estrutura sociopolítica da Roma Antiga foi contestada pelos monarcas. Não faz sentido um monarca ir contra o seu próprio sistema. Nem os nobres e os estrangeiros já não tinham direito. Agora vamos encontrar alguma coisa que fale ou de plebeus ou de camponeses. Durante a realeza, nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitiu aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Na seguinte, aspiravam diminuir a jornada de trabalho. Não falou nada no texto. Agora aqui, participar da vida política? Sim, parece justo. Plebeus, justamente quem não tinha voz antes querendo ter voz agora. Parece correto. Vamos. Direito dos povos indígenas. Os direitos reconhecidos representam a... Vamos lá. Vamos começar agora justamente até a metade. Até a metade que é mais ou menos aqui. Os povos indígenas têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio cultural, seus conhecimentos do passado, suas expressões culturais e as manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas, compreendidos os recursos humanos e genéticos. Ou seja, seus saberes. Não falou só de língua. Logo, corta. Influência externa. Também não falou sobre corta. Prática de sobrevivência. Falou até sobre ciência. Não. Economia de subsistência. Não falou só disso. Também não. Então só sobrou a letra C. Ok, a gente tem aqui Bíblia e Alcorão. Interessante. Os textos sagrados aproximam-se a mostrar o papel da ciência para o... Vamos lá. Vamos começar aqui. Se conhecereis a ciência certa, logo renunciarias à ostentação. Ou seja, eduque. Ciência.
Eu vou colocar como educação. Beleza? Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ou seja, novamente coisa sobre educação. Eu escolhi Bazalel e lhe dei competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, para lapidar e montar peças preciosas, para entalhar madeira, para fazer todo tipo de artesanato. Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é o que? Isso aqui é trabalho. Logo, trabalho e educação, onde que vamos ver isso? Não falou aqui de trabalho, não falou de trabalho nem de educação, não falou aqui sobre educação, não falou sobre trabalho, não. Olha só, trabalho, desenvolvimento social, o que a gente pode ter com isso? A ciência e educação. Logo, letra E de escola. Além do significado científico, o evento mencionado conecta-se com um projeto nacionalista de caráter, Rússia no Brasil do início do século XX. Vamos lá. Vamos começar por aqui. O empreendimento foi enviado pelo Museu de Antropologia e Etnografia de São Petersburgo, integrado por 5 jovens cientistas, sendo 2 zoólogos, 2 etnógrafos e um antropólogo. O objetivo era a coleta de material de valor biológico e etnográfico para compor coleções nas instituições que participaram de seu financiamento. Ou seja, obter informações sobre a gente para colocar no museu deles. Resumindo. Vamos lá. Chegou a ter alguma coisa militar? Não. Falou alguma sobre filantropia? Não. Chegou a falar alguma coisa sobre predar? Também não. Falou alguma coisa sobre religião? Não. Logo, letra A. Novamente por eliminação, dava para resolver tranquilamente. E com isso, terminamos aqui a prova do Enem. Espero que tenham gostado. E é isso.